Oi gente, tudo bom? Eu sou Péricles Delano, eu sou personal trainer, professor de educação física e curador em exercício. E hoje respondendo umas perguntas de vocês, um tema muito recorrente que é: treinar no calor é melhor para emagrecer? Eu vou conseguir render mais? Vamos lá, vamos entender um pouquinho nesses 2 minutos de fisiologia, que é o que está faltando para o meu povo. Primeiro a gente tem que entender o que é o calor, né? O calor, ele é uma energia térmica em movimento. Um corpo que tem mais calor, que fornece essa energia térmica para um corpo que tem menos calor. Não, existem duas coisas que a gente precisa entender, que são as formas que a gente ganha calor e as formas que a gente perde calor. A gente pode ganhar calor da seguinte forma: pela taxa metabólica basal, ou seja, o quanto que a gente vai demandar de energia só para existir, para o coração bater, para a gente respirar, ficar em pé, tudo isso é a taxa metabólica basal. Atividade muscular que a gente pode gerar durante o exercício, vai gerar calor sim. Hormônios como adrenalina, noradrenalina, eles podem aumentar a produção de calor. Efeito térmico dos alimentos, né? A gente vai comer, vai almoçar e tal, e a gente já sabe qual é o efeito da gente comer só uma maçã e o efeito da gente comer uma feijoada completa, né? Modificações da nossa postura também, né? Vão produzir calor, e o meio ambiente. E existem formas que a gente pode perder calor, que são por radiação, né? O calor pode ser transportado, né, do sol para a Terra sem um meio físico, então pela radiação a gente recebe calor. Pela condução, quando existe um meio físico ali, né, partículas de ar, a gente pode absorver ou perder esse calor. Convecção, imagine que você tem ali aquela famosa sensação térmica. A gente vai ter ondas de calor que podem ser carregadas pelo ar, né? Imagine que você está num ambiente bem quente, vem uma brisa mais forte e leva esse calor para fora. Da mesma forma como no ambiente aquático também, né? Você está num rio sem correnteza, você está ali perdendo uma certa quantidade de calor e daqui a pouco vem uma correnteza e leva aquilo, e isso pode acelerar o seu processo de perca de calor, tá? Evaporação, todo mundo já experimentou um pouquinho disso aqui, né? Quando a gente está fazendo exercício aqui no Brasil, né? Nos trópicos, que a gente sua um pouco, principalmente a gente vai perder calor pela evaporação em si, certo? E isso é um fenômeno muito importante. E a gente vai conceituar um pouquinho de como funciona o exercício no frio e no calor. A gente acredita que, por um ambiente mais quente, gerar um estresse térmico maior, a gente vai favorecer ao nosso organismo o fenômeno do emagrecimento, né? Porque se já é mais quente, ele vai precisar se adaptar mais, ele vai gerar mais calor e a gente vai emagrecer mais, certo? Errado. Oxe, tá que vai ser a vida todinha que eu ia emagrecer, mas se eu fosse no calor só por isso, agora eu vou ficar tão puto que caralho, bicho, eu vou escutar mais o que esse bicho tá falando. Entre o frio e o calor, no frio a gente tende a produzir muito mais adaptações que vão fazer com que a gente pega esses fatores, né, de aumentar a nossa taxa metabólica basal e a atividade dos músculos para gerar calor. Uma forma muito comum de a gente perceber, né, o organismo tentando lutar para produzir calor é na produção de calafrios. Calafrios são aquelas contrações musculares involuntárias, né, que a gente vai produzir só para, né, ter mais calor disponível no movimento. Então, no estresse térmico com temperaturas mais baixas, a gente tende a aumentar um pouco mais o nosso maquinário fisiológico para a gente favorecer o emagrecimento, tá? O estresse térmico, quando a gente perde muito calor, né, a gente vai precisar gastar muita energia, precisar repor mais essa energia para se manter vivo. Muito bem, gente, então, trocando em miúdos aqui, né, a ideia de você sair correndo no calor é uma ideia muito perigosa. Por quê? Porque o nosso organismo ele vai fazer de tudo para evitar o superaquecimento, né? A gente tem essa estrutura no nosso corpo, aqui no nosso cérebro, né, o hipotálamo, que ele funciona como um termostato, um regulador natural de temperatura. A gente vai setar ele ali por volta de 37 graus e a gente vai fazer de tudo para mantê-lo sempre dentro dessa temperatura, né? Então, se a gente vai exigir mais, a gente vai gerar mais calor no ambiente que está ali, né? Agora que a gente está no verão, que temperaturas para lá de 30 graus, isso representa um estresse térmico muito grande para o nosso organismo, tá? E aí tem outras questões importantes, né? Por exemplo, as pessoas que têm um tecido adiposo um pouco mais elevado, elas têm dificuldade em perder calor, porque a gordura funciona como um isolante térmico, né? Aí você vai se matricular numa atividade, né, qualquer aí, num treinamento super intenso e intensivo, que você vai ter que correr no meio da rua lá por volta de meio-dia, porque é o horário que o seu coach mandou você, né, correr para emagrecer. Então, o que é que seu corpo vai gerar? Ele vai gerar todos esses fenômenos da termorregulação. Ele vai provavelmente entrar em estado de emergência, porque você vai estar lutando para manter a sua temperatura corporal no nível aceitável, enquanto você produz mais calor. Você vai tentar resfriar, e isso é agravado mais ainda se a umidade relativa do ar, né, ela for ali maior que 95. Para quem de repente está aqui me vendo, né, que está em Recife, ou cidade que tem uma umidade relativa muito alta, isso é muito perigoso. Você tem dificuldade de perder calor, né, pela evaporação, já que a umidade está muito alta. Sabe aquela sensação de abafado?
para fazer exercício, para quem está começando agora, para quem já está mais gordinho, isso é uma bomba relógio, tá? Tem estudos mostrando que a partir de 29 graus, se você já tem ali uma umidade relativa do ar acima de 95, a chance de você passar mal real é elevada, tá? Eu queria, né, acabar com esse mito aqui. Então, se você puder colocar em perspectiva nisso aqui, Pérez, ó, o que é melhor? É a gente fazer o CrossFit no meio-dia ou fazer igual o Rock Balboa de treinar lá no refrigerador? Eu acho que o Rock ganhou dessa vez, tá? No frio a gente tende a favorecer mais o emagrecimento do que no calor. Mas hoje a gente vai aprender por que treinar no frio é melhor para emagrecer. Rock, onde foi que você ouviu falar disso? Poxa, eu não perco nenhuma transmissão de Péricles, ele fala sobre fisiologia no treinamento, e isso é muito bom pra mim. Ah, Pérez, mas peraí, isso tá errado. Antes de você ir embora, você não pode dizer isso aqui não, porque eu treino no calor e eu me pesei e eu perdi mais peso quando eu treino no calor. Eu já tive experiência de treinar no frio, já morei fora e tal. Não aceito assim sua informação. Pois é, aí é que tem um outro lado desse fenômeno, né? Você pode, justamente por estar nesse fenômeno de estresse, de termorregulação, seu hipotálamo está lá lutando muito para manter essa temperatura nos 37, você vai perder muita água lá. Então você pode perder muito líquido, a água pesa, né? Então você vai ver na balança lá, né, o número. Poxa, como emagreci, como eu tô magro. Mas na verdade o que você vai ter perdido é água, e isso, né, depois quando você voltar para o seu hábito hídrico normal, que você restabeleceu a sua água, então você vai de novo colocar esse peso em água de novo no seu organismo, e isso é importante, tá, gente, para a sua vida, para a sua existência, tá? Então, se alguém de repente vier com essa ideia aqui, ó, Pérez, vamos fazer esse treinamento aqui no sol de meio-dia, você que tá começando agora, vai emagrecer muito, você, opa, peraí, eu já entendi que Pérez me falou que esse fenômeno da termorregulação é muito importante para um detalhezinho aqui que é para eu me manter vivo. Então, eu acho que vou ficar numa temperatura um pouco mais moderada, né? Ambiente controlado, com ar-condicionado, ou com uma boa ventilação, um teto em cima de você. Para quem está começando, isso é fundamental, tá? Para as pessoas que já estão muito aclimatadas, né? A galera que já tem experiência em ficar nessa temperatura durante muito tempo, a ideia é que isso seja um pouco menos agressivo, mas volto a dizer, né? Esse estudo que eu citei aqui foi testado com atletas de futebol americano. Passou de 29 graus, bicho, a recomendação é diminuir suas atividades. Não façam atividades extensas que você pode ter aí, né, uma série de complicações porque o seu corpo não consegue lidar com a termorregulação. Tá começando, procure temperaturas mais amenas que você tende a render muito mais, certo? Espero que tenha ficado claro aqui. Se você tem dúvidas ainda, ó, é só colocar lá nos comentários, vou ficar muito feliz em responder. Se você encontra alguma pessoa que tá merecendo saber um pouco mais sobre termorregulação aqui, ó, é só colocar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Já passa a me seguir, já faz essas patifarias de rede social e vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, obrigado.